Muito boa tarde, ao vivo, o podcast dos líderes. Depois da nossa ida a Nova York, onde ministramos a palestra Comunicação Estratégica para Líderes, e depois do lançamento da nossa obra Como Falar Bem, também em Nova York, voltamos então com o nosso podcast. E voltamos de forma abençoada, com ele que é pastor evangélico, completando 20 anos de missão e também psicólogo com excelência profissional. Eu convido para a nossa conversa de hoje o meu amigo, meu pastor, Anderson Nunes. Bem-vindo, amigo Anderson. Olá, meu Rabi, satisfação. Satisfação enorme. Prazer nosso. Prazer nosso também. Boa tarde a todos e a todas. Muito bem, a nossa plateia, a nossa audiência, com certeza vai ter muito o que ouvir de bom com o pastor Anderson Nunes e psicólogo Anderson Nunes conversando com a gente. Bem-vindo, por gentileza, pastor e psicólogo Anderson Nunes. Pois bem, gente, quem nos acompanha... Ah, tá. Me informa aqui que o telefone está desligado, então vamos ligá-lo. Já que é ao vivo, né? Pronto, ele está ligado até demais agora, ok? Então vamos para cá. Pois bem, e continuando ao vivo como estamos, quem nos acompanha sabe que a primeira pergunta que fazemos ao líder é: quem é o líder dito pelo próprio líder? Então, meu querido pastor, meu querido psicólogo Anderson Nunes, a primeira pergunta é essa: quem é Anderson Nunes, dito pelo próprio Anderson Nunes? Boa tarde. Olá, meu Rabi, boa tarde. É uma satisfação, em primeiro lugar, estarmos aqui. É uma honra, um privilégio. Eu sou natural daqui de Maceió, cresci num lar evangélico, cristão. Sou casado com Cristiane Gonçalves, que muitos conhecem pela televisão. Sou pai de Luan e também de Ana Beatriz. Sou pastor da Primeira Igreja Evangélica Batista de Maceió, com muito prazer, e também psicólogo, né? E essa é a nossa formação, é a nossa trajetória. Perfeito, perfeito. Gratidão pela sua presença. São 20 anos de ministério pastoral, né? Isso é espetacular. E nós queremos conversar um pouco sobre a sua jornada. Aliás, a jornada que eu acompanho bastante tempo. Eu fui batizado lá na PIB Tabuleiro, onde o pastor Anderson era o pastor, e realmente um trabalho magnífico. E a nossa entrevista, pastor Anderson, é uma entrevista homenagem pelos seus 20 anos. Obrigado. Tá? Bom, vamos falar sobre a sua jornada e a vocação. Olhando para trás, qual é a memória mais marcante dos seus primeiros dias como pastor? É interessante que eu assumi o ministério muito jovem, com 23 anos. Sim. Fui para o seminário com 18 anos de idade, né? E aos 23, depois de formado, assumi o meu primeiro pastorado na Igreja Batista Filadélfia, lá em São José da Laje, com apenas 23 anos. Perfeito. Eu me lembro como hoje, quando eu estava, né, andando pelas ruas lá de São José da Laje, na época, adolescente, Isadora, aí ela chegou, ela gritou no meio da rua: Pastor Anderson! E aquilo parece que, assim, mesmo passado pelo momento do concílio, da ordenação, 5 anos de da teologia. posse, 5 anos de teologia, mas ali meio que deu aquele insight e caiu a ficha. Né, justamente, realmente, eu sou pastor. Então, assim, veio, né, até eu me lembro, depois de 20 anos, vem essa memória afetiva, né, do qual até hoje a gente se lembra e recorda com muita gratidão e com muito carinho. Que bacana. Né, de toda essa trajetória. Bacana, que bacana. E hoje a sua compreensão dessa chamada pastoral, né? Claro que houve evolução ao longo dessas 2 décadas. E qual é a sua compreensão hoje da sua jornada pastoral e da sua decisão, 20 anos depois, em se tornar pastor? Eu creio que se torna ainda mais, né, uma responsabilidade, né, tanto quanto como iniciou, né, permanecer é o grande desafio. Sim. A questão não é apenas começar, iniciar, mas perseverar e permanecer Perfeito. nesse propósito. Esse propósito, esse que eu creio, não partiu de mim pessoalmente, porque não é uma profissão, é um chamado. Perfeito. E um chamado por Deus, e por isso que eu creio chegar até aqui, todo o mérito não é nosso, mas sobretudo é do Senhor. Verdade. Porque é Ele que tem e
nos possibilitado essa graça de Perfeito. poder, né, durante esse tempo, essa jornada, permanecer nesses 20 anos de ministério. Perfeito. Eu vou pegar as suas palavras, que foram evidentemente muito bem ditas, como sempre, aliás, quando a sua fala foi a seguinte: não é uma profissão, mas uma missão. Mas o pastor Anderson Nunes também é um profissional da área de saúde, Sim. é psicólogo, né? Por que a decisão de se tornar psicólogo e como isso se conecta com a condição de pastor? É interessante que na minha formação teológica, em teologia no seminário, Sim, eu tive a oportunidade de estudar com professores que serviram de inspiração na caminhada da psicologia. sim, Dentre eles, saudosa memória, professor e doutor Merval de Souza Rosa, sim. escritor, professor da UFPE, né? Então, uma pessoa do qual muito nos inspirou nessa jornada. Aham. Minha orientadora, a professora Betânia também. E daí eu comecei a perceber como no ministério pastoral seria fundamental essa formação até para a compreensão do indivíduo, Sim. da pessoa humana. Então, assim, quando acabamos o curso de teologia, Sim. né, a formação, eu tinha já como meta, até os 30 ou 35 anos de idade, Aham. ter essa graduação de psicologia, que já fazem 4 anos que me formei em psicologia, né, exerço, aí sim, uma profissão mais encarada também como uma vocação chamada de Deus, Perfeito. para poder abençoar, ajudar, né, na evolução e no cuidado da vida do ser humano como um todo, que eu creio que é de uma forma integral, né? Nós Perfeito. somos constituídos de corpo, alma e de espírito, que Perfeito. precisa estar ambos, né, em perfeita harmonia. Perfeito. É o psicólogo que estuda a alma, evidentemente levando em consideração as questões biológicas, né, do corpo. Imagine se ele ainda tem também essa vertente espiritual. Com certeza é mais completo, né? O seu atendimento está sendo onde atualmente como psicólogo? Eu atendo lá no Harmony Trade Center. Perfeito. Aí, Aqui pertinho bem da próximo. Square, né? Bem perto. Perfeito. Bom, se o pastor Anderson Nunes hoje tivesse que dar um conselho ao pastor Anderson Nunes de 20 anos atrás, quando ele assumiu a pastoral, que conselho o pastor Anderson Nunes de hoje daria àquele jovem de 20 anos atrás? Pronto. Então, esse conselho, né, foi algo que eu pedi no início a um grande pastor, que foi meu pastor e mentor, foi pastor durante 36 anos da Igreja Batista do Farol, o pastor José Guedes. Ele tinha mais 60 anos de ministério e eu, com 23 anos, eu perguntei para ele: pastor, qual um conselho o senhor daria para um jovem pastor que está iniciando sua jornada ministerial? Que maravilha. Aí ele disse: seja prudente. Perfeito. Seja prudente. Prudência. Então, a prudência, a sabedoria, eu creio que é a chave para que nós possamos continuar nessa trajetória e jamais esquecer de permanecer na dependência do Senhor. Perfeito. Eu creio que isso é a razão principal, pois se assim não for, e se não fosse, não teríamos chegado até aqui. Isso me lembrou agora quando eu perguntei ao professor Reinaldo Polito, a maior autoridade do Brasil em comunicação verbal, há cerca de 30 anos, né? Eu perguntei, professor Reinaldo Polito, qual é a maior das técnicas? E ele, pastor Anderson, me respondeu, a maior das técnicas é a naturalidade. Ser você mesmo, ser natural, ser autêntico, apesar das técnicas. Isso me marcou muito, tanto é que o método CONCE é comunicação oral natural, consciente e eficaz. Né? Comunicar bem não é uma questão de teatro, mas é uma questão de performance. Sim. Então essa sua fala me lembrou, me reportou também há mais de 30 anos, quando o professor Reinaldo Polito, então, me deu essa dica maravilhosa, esse conselho maravilhoso. Pois bem, vamos a aprendizados da sua vida espiritual, mais especificamente. Tá? Em 20 anos, qual foi a lição mais difícil, porém mais importante, que o pastor e psicólogo Anderson Nunes
aprendeu sobre liderança na vida espiritual? Eu creio que, assim, é lidar com o ser humano. É você ter bom trato, bom relacionamento, né? E isso eu aprendi também com um pastor querido, pastor Jonas, e ele Sim, dizia sempre o seguinte: pastor é um líder que no momento da reunião ele deve ser o único ou o último a se indispor. Isto é, mesmo naquele momento tão difícil, ele deve manter o controle, perfeito. domínio próprio. E estabelecer, né, relacionamentos, contatos, mesmo às vezes divergentes, mas Sim, você separar a ideia do proponente, da pessoa, para a gente poder conviver da melhor forma possível. Porque eu creio que a gente saber lidar com as diferenças, lidar com as pessoas, e a igreja é um ambiente muito plural nesse sentido, né? sim, Pessoas de distintas culturas, sim. ideias, Origens, perfis, né? origens, né? Perfeito. Enfim, grau de instrução, mas você conseguir conciliar isso, né? E manter esse relacionamento, eu creio que é fundamental para a gente poder dar continuidade, né, na nossa missão. Grande pastor Jonas, né, que junto com o pastor Anderson Nunes e mais alguns pastores nos deram a oportunidade, eu e Bernadette Moraes, nos unirmos, né, diante de Deus. E aí vão daqui a pouco 10 anos, né, agora completamos esse ano 10 anos de casados, e o pastor Anderson Nunes foi o grande, né, líder nessa celebração pastoral em que nós somos casados. Fica mais uma vez o voto de gratidão, pastores. A honra toda nossa, poder participar daquele momento tão especial. Pois bem, e como é que o pastor e psicólogo Anderson Nunes tem cultivado sua vida devocional e intimidade com Deus, ao mesmo tempo cuidando, e como um psicólogo fica mais fácil dizer isso ou não, né? Cuidando de evitar esgotamento pastoral, estresse, burnout, não é? Até depressão, como tantos líderes religiosos, sejam de igreja evangélica, igreja católica, né? Têm sofrido. Uhum. Tá? Como é que tem sido, então, esse seu cuidado aí entre a sua vida devocional, intimidade com Deus e tanta tarefa, né, no mundo pastoral? Eu creio que a vida devocional ela é imprescindível, não apenas na vida do cristão, mas sobretudo na vida do líder, Perfeito, né? Porque senão, se a gente não tiver a nossa vida devocional, nossa vida com Deus, a gente vai cair na ideia do profissionalismo religioso. perfeito. Então, a ideia de estar apenas como você cumpridor das suas tarefas. Mas eu me lembro, um professor ele dizia o seguinte: é na devoção, é na vida devocional que você vai ter inspiração para o seu sermão. Então, muitos dos nossos sermões, a gente prega mediante, né, a experiência e a reflexão do momento devocional. O Perfeito, próprio Cristo, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo o próprio Deus aqui na terra, encarnado, mas ele tinha o seu momento a sós com Deus. perfeito. Então isso é fundamental e imprescindível na nossa vida. A gente ter este momento, primeiro, né, de intimidade com Deus, de entrar no quarto, fechar a porta, falar com o Pai que está em secreto, e o Pai que vê em secreto recompensará. Então a gente ter esse momento de intimidade, de falar com Deus, de ouvir Deus falar conosco também, mas a gente também saber conciliar. Conciliar no sentido da nossa vida ministerial, a nossa vida familiar. Não cair no ativismo, não é? Para que. Tem uma frase do pastor Hernando Dias Lopes que ele diz o seguinte: antes de trabalharmos na obra de Deus, precisamos nos relacionarmos com o Deus da obra. Perfeito. Então, assim, porque senão a gente vai ficar tão envolvido com o trabalho do Senhor que, como certa vez um pastor chegou, meu rabi, e falou o seguinte: ele disse, eu hoje estou vivendo no meio que no automático. No Uhum. automático. Hernando Dias Lopes disse que foi no congresso onde um pastor disse: pastor, eu estou sendo apenas um mero fabricante de sermões. Então, assim, e se a gente não tiver cuidado, a nossa vida vira no automático. A gente Perfeito. acaba indo, né, Uhum. até mesmo para os cultos, para as atividades religiosas, como mera formalidade Uhum. ou rotina, e não como um momento de prazer, de satisfação,
Já tive amigos que passaram por burnout, né? Passaram por esse esgotamento emocional. Se a gente olhar na Bíblia, a gente vê vários homens de Deus também que passaram por isso, como o próprio Elias, teve Perfeito. momento de depressão. Então, nós não estamos isentos de passar por essa situação, né? E por essas adversidades que nós nos encontramos na nossa jornada, que a gente tem, principalmente naquela Sim. época de pandemia, Sim. né? Quantos líderes religiosos sofreram durante e depois da pandemia, em consequência disso. Segundo a OMS, 53% da população mundial sofreu pós-pandemia em decorrência da pandemia na sua saúde mental. Então, a gente precisa ter justamente esse cuidado. Perfeito, né? Interessante, tem que ter um piloto automático e ter um piloto consciente. Como trabalhamos aqui com comunicação consciente, a gente sempre lembra que em ocasiões especiais, a gente não pode ficar naquele 95% do tempo que, segundo Freud, ficamos trabalhando via inconsciente, mesmo que no piloto automático. Nós temos que estar naqueles 5% do nosso tempo, né, que teremos que estar ali com o piloto consciente de nossas vidas. E se está em um culto, se está em uma sala de aula, em uma palestra, que o piloto consciente seja chamado à tona, né, que a ponta do iceberg, aqueles 5% na metáfora de Freud, seja, digamos assim, vista com muito cuidado. Então, realmente é pensar nesse sentido. Pastor Anderson Nunes, psicólogo Anderson Nunes, qual versículo ou promessa bíblica, ou versículos, promessas bíblicas, tem sustentado o seu ministério durante principalmente as temporadas mais difíceis? Ou se há um versículo em especial, uma promessa bíblica em especial, que tem sustentado todo o seu ministério? Tenho 2 versículos. O primeiro é da minha chamada ministerial, Perfeito. que está lá em Atos, capítulo 20, versículo 24, onde o autor, que é Lucas, do livro de Atos, fazendo menção da palavra do apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contudo, que cumpra o chamado que recebi do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então este tem sido um versículo, né, da minha chamada ministerial e norteador na minha vida. Perfeito. E um outro versículo encorajador, Sim. é o de Isaías 41:10, quando Uhum. ele diz: não temas que eu estou contigo, Perfeito. não te assombres que eu sou o teu Deus, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Perfeito. Então esses 2 textos para mim são fundamentais. Espetacular. O meu grande versículo está em Paulo aos Coríntios, que diz: por mais que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Então, a minha primeira apostila de oratória e o livro que lancei em Nova York, você tem justamente a citação de Paulo Apóstolo, aliás, o maior orador cristão depois do próprio Cristo, né? Então, fica aí o meu versículo também, aproveitando. Equilibrar demandas do ministério com a estabilidade da família já foi dito, mas eu gostaria que o meu querido e amado pastor Anderson, o psicólogo pastor Anderson Nunes, falasse um pouco mais sobre isso, né? Como equilibrar as demandas do ministério com as estabilidades da família, que aprofundasse um pouco mais, dada a importância do tema. Perfeito. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que o nosso primeiro e grande ministério é a nossa casa. Perfeito. A gente precisa saber justamente pastorear e cuidar primeiramente dos nossos familiares. Porque se assim não for, em vão será todo o nosso sucesso ministerial. Então, a gente procura justamente, né, ter esse cuidado de dar atenção, de estar presente, de dar esse suporte para a família, né, de acompanhar nas atividades sempre que possível. Né? Estivemos antes de ontem, né? Eu estava
ensinando Ana, minha filha de 9 anos, para a prova e poder, né, relembrar alguns assuntos, né? Aí foi algo muito interessante, né, ter essa participação. Sim. Como também meu filho Luan, a gente nadou juntos agora o Campeonato Alagoano de Natação. Então eu procuro meio que conciliar para que justamente eles não pensem que o ministério pastoral ou que igreja são concorrentes, sim, né, em relação à atenção, mas jamais. A gente procura justamente priorizar também a nossa casa, a nossa família, juntamente com o ministério que o Senhor nos confiou. Muito bom, muito bom. Bom, 20 anos, mudanças na sociedade brasileira, mudanças na igreja do Brasil. Então, no seu ponto de vista, quais as principais mudanças que aconteceram na sociedade brasileira e também na igreja brasileira? Eu creio que justamente a igreja, ela precisou e ela precisa sempre estar em atenção às demandas. Sim. E ser resposta para essa sociedade atual. Então, como igreja, a gente não pode jamais viver isento da comunidade, isento da realidade, das demandas da sociedade. Sim. Então, a gente vê que a igreja precisa dialogar com a comunidade. A igreja primitiva, ela caía na graça do povo porque ela entendia a necessidade do povo. Então a gente precisa justamente estar atento em relação a isso. A necessidade, seja ela primeiramente espiritual, mas também social, política, educacional. Sim. Então por isso que até a igreja do qual estamos, né, pastoreando, a PIB de Maceió, ela tem alguns trabalhos sociais. Perfeito. Né, com crianças carentes da Vila Brejal, cerca de 50 crianças são assistidas, com mamães carentes também, que não tem condições nem de ter um enxoval, então a igreja procura proporcionar, cestas básicas também, projeto também com moradores de situação de rua, toda semana praticamente, quinzenalmente, estamos servindo um café, alimentação, sim, para moradores de situação de rua, são mais de 400 lanches são providenciados. Então a igreja ela precisa estar inserida, né, nesse contexto. Perfeito. Ela não pode jamais viver alheia a essa situação e às necessidades inerentes na sociedade. Perfeito. Bom, a igreja realmente está fazendo, a primeira igreja batista, PIB, né, Maceió, está fazendo esse grande trabalho, claro, fala o pastor presidente, né, nesse sentido, e para o futuro, quais são os seus maiores sonhos ou visões para o futuro da igreja nos próximos anos? O meu sonho, primeiramente, é que se faça a vontade do Senhor na vida da igreja e que a gente possa ser ainda mais relevante, né, na nossa comunidade de fé, e não apenas na comunidade de fé, mas sobretudo na nossa comunidade, ali no bairro da Levada e em Maceió como todo. Eu vejo que a igreja ela precisa, né, fazer a diferença. De tal maneira, se ela deixasse de existir aonde ela está inserida, as pessoas sentissem falta dela. Né? Então, eu creio que isso é importante. Então, como igreja, eu vejo justamente isso, a gente poder investir ainda mais, né, para poder ver pessoas sendo restauradas e resgatadas para Cristo. Perfeito, né? Essa vontade do Senhor, que como sabemos é boa, perfeita e agradável. E eu conversava com o pastor Anderson Nunes, com o psicólogo Anderson Nunes, e dizia, olha, estamos aqui no The Square, presente de Deus, só queríamos para outro empresarial. Mas na última hora, antes de fecharmos lá o negócio, né, surgiu então aqui no The Square um ambiente que, graças a Deus, né, claro, graças a ele, tem sido realmente edificante, já que a nossa missão é ajudar pessoas a se sentirem melhor ainda e se tornarem mais felizes ainda, claro, com essa vertente cristã que nós trabalhamos. Então, graças a Deus, aqui estamos e aqui estamos juntos, né? Nesse sentido, já que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pois bem, uma pergunta que Bernadette Moraes, minha sócia, né, a minha cara metade, disse que eu teria que fazer. Olha, tá? Essa pergunta de 1 milhão. Após 20 anos como pastor, tá? Como poderia se definir
o sucesso no pastoreio, para que essa vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável na condição de instrumento, ela realmente aconteça através do pastor e psicólogo Anderson Nunes. Como se define, então, o sucesso no pastoreio? É como eu disse no início, Sim. isso sem falsa modéstia, obviamente, mas realmente com consciência, que todos esses 20 anos não é mérito nosso, mas sobretudo graça de Deus Sim. em nossas vidas. Então é tudo sobre Ele. Perfeito. E se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui. Então eu vejo justamente a importância de estar na dependência do Senhor, né? Em tudo, a gente poder estar sempre se colocando na dependência dele. Em oração. Justamente, né? em oração, leitura da palavra, Isso. em buscar a vontade dele. Perfeito. Porque nós somos apenas meros instrumentos, né? Então, assim, é como um violino, né? Pode ser o melhor que for, se não tiver na mão do violinista, ele não vai, né, poder Perfeito. extrair as notas e as melodias musicais tão lindas. Então nós somos apenas meros instrumentos nas mãos do Criador do universo. Então estar na dependência dele é fundamental, e sempre eu digo até minha esposa e a igreja, ai de mim num dia que der um passo se não for com ele à frente. Muito bem, a esposa do pastor Anderson Nunes, como foi dito aqui, é a jornalista Cristiane Gonçalves. Ela com certeza é referência no jornalismo em Alagoas. Pois bem, quero agradecer ao pastor e psicólogo Anderson Nunes pela participação maravilhosa. Parabéns pelos 20 anos de pastoral. Honrado com a sua presença, meu querido e amado pastor. Ô, meu amigo, prazer nosso, satisfação é nossa poder estar aqui nesse momento tão especial, compartilhando dessa presença também tão especial, do qual muito nos agrada e abençoa. Deus abençoe. Amém. Abraço forte. Satisfação. Daqui a pouco tem mais podcast dos líderes. Até a próxima.